Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a carteira de ações do canal e um mega potencial de crescimento que eu consegui nessa carteira desde quando eu comecei a investir na bolsa. Percebam que eu saí de um patrimônio na faixa de 9 a 10 mil reais para mais de 200 mil reais. Isso investindo aí 100% na parte de ações. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou revelar 3 ações aqui que eu estou comprando com força e que eu acredito que pode multiplicar esse capital para médio e longo prazo. Fora que aqui, desde quando eu comecei essa carteira, eu consegui uma rentabilidade superior a mais de 20% ao ano na média. Então fiquem comigo aí, já para vocês descobrirem esse segredo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer vocês atingirem aí a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e claro que eu vou falar aí das minhas posições, da estratégia para longo prazo, mas antes de tudo isso, precisamos tratar desse crescimento. Claro, quando de fato eu comecei a investir na bolsa? Foi aqui, pessoal, mais ou menos em meados de 2022, tá? Aqui tá aparecendo 2021, mas ó, está um tanto desatualizado, porque nessa época aqui, de fato eu acabei ingressando na corretora, mas eu nem fiz compra de ações, tá? O dinheiro ficou ali parado, não acabei aí deixando parado na corretora e por consequência acabei aí começando de fato no ano de 2022. Comecei errando bastante e consegui engatar a mão aqui na carteira em mais ou menos junho a julho de 2022, que aí sim, de fato, né, o patrimônio foi crescendo para longo prazo, eu fui reinvestindo todos os dividendos e perceba que após 4 anos estamos aqui agora com 235 mil reais em ações aqui na Bolsa de Valores, tá? Quanto que foi minha rentabilidade? Ó, se eu pego aqui desde o início, perceba que está marcando 87% de rentabilidade. Porém, agora, como teve queda, quanto que minha carteira chegou a dar no máximo? Chegou a dar aqui mais ou menos 102% de rentabilidade, numa lupa de mais ou menos aí 4 anos no tempo, né? Para ser mais exato, uns 3 anos e 8 meses, somando de que eu consegui engatar a mão aqui na carteira, em mais ou menos ali setembro a outubro de 2022. Então, se eu coloco isso aqui, ó, em taxa anual composta, quanto será que foi a rentabilidade da carteira do canal nesse período? Vamos colocar aqui, ó, 3 anos e 8 meses, tá? E a rentabilidade total no mercado ali que eu consegui de 102% antes de toda a queda da bolsa. Então, eu consegui gerar 20% ao ano na média. Perceba que mesmo no mercado de baixa, eu tô conseguindo gerar 20% ao ano na média. O mercado ainda caiu mais, tá? As ações aqui da carteira estão caindo e por consequência chegou em 87% agora. Então quanto que a rentabilidade caiu aqui no curto prazo? Para 17,91% ao ano na média. Então, se em mercados de baixa você conseguir gerar de 17 a 20, já tá muito bom. E em mercados de alta, quando a bolsa tá pujante, né, está mais aquecida, a carteira do canal chegou a gerar ainda mais. Pegando aqui num horizonte menor de tempo, perceba que, ó, eu consegui em 2 anos aqui, ó, mais de 76% de rentabilidade. Então, olha só como as coisas podem acontecer rapidamente no mercado. Se você coloca 76% de rentabilidade, né, numa lupa de mais ou menos 2 anos, pegando do ano de 2024 para o ano de 2022, significa aí que eu gerei 32,66% ao ano na média. E essa é a rentabilidade que a carteira chega quando ela está subindo, quando todas as ações da minha carteira estão subindo, pagando os proventos altos aí, consequentemente a gente consegue ficar dentre 18 a 32% ao ano na média por longo prazo. É bom, Pablo? É muito bom. Se simplesmente essa carteira
para os próximos 10 anos. Vamos supor aqui que eu comprei barato, vamos supor que eu fiz minha lição de casa, acabei investindo bem, você também que acompanha aqui o canal fez a sua lição de casa, e vamos supor que você consiga 32% ao ano de rentabilidade, colocando aqui numa lupa de 10 anos. Então você poderia multiplicar um patrimônio aí, por exemplo, no meu caso, né, de R$235 mil, para mais ou menos aí, ó, em 10 anos, sem fazer mais nenhum aporte, para a faixa de 3,7 milhão de reais. Isso sem fazer nenhum aporte aqui do bolso. E se a gente, Pablo, ficar no mercado de baixa por 10 anos, é possível? É possível, mas não é tão provável. Por quê? Porque agora a taxa de juros vai começar a cair, o fluxo de capital estrangeiro vai entrar forte, mas tudo bem, vamos trabalhar nesse cenário, que para os próximos 10 anos, tá? O mercado ainda continua em baixa, então você pode tirar uns 18% ao ano. Ainda assim, o patrimônio poderia crescer para 1,2 milhão de reais. Então perceba que se num mercado de baixa você está basicamente fazendo aí de 17% a 20% ao ano, você já está bem demais, tá? Porque mesmo no mercado de baixa, você já está dando uma boa rentabilidade. E agora vamos falar aqui das posições da carteira do canal e depois ir falando aqui, conforme for passando as posições, da estratégia que eu acabei percorrendo, né, para bater esse patrimônio e minha rentabilidade no longo prazo. A primeira maior posição da minha carteira são as ações do Banco do Brasil, tá? 39,26% do meu patrimônio está nas ações do Banco do Brasil. De 234 mil, 91 mil estão nas ações do banco. Então é uma posição bem significativa. E perceba que quando eu pego aqui, ó, no próprio, né, Gorilla View, que é um site muito bom para intermediar a sua carteira, o Banco do Brasil me gerou no período 108% de rentabilidade. Quanto que o Banco do Brasil te gerou, Pablo? Numa lupa de mais ou menos 4 anos. Eu comecei a comprar Banco do Brasil em mais ou menos ali, ó, para setembro a outubro de 2022. Então, vamos colocar 4 anos, tá? 3 anos e 8 meses, somando ali com mais ou menos final de 2022. O Banco do Brasil, colocando aqui, ó, 109% de rentabilidade, ele me gerou aqui, basicamente, a gente colocou numa lupa aqui de 3 anos, né, na média, então 109%, 3 anos e 8 meses, acabou dando uma bugadinha aqui, o Banco do Brasil me gerou de rentabilidade aí, mais ou menos em 3 anos, vamos arredondar para 3 anos, tá? 26% ao ano na média. O Excel acabou dando um bug aqui, pessoal, mas foi mais ou menos isso, tá? De 20 a 25% ao ano na média, pegando a taxa equivalente. Então acabou dando aí esse bug, peço desculpas para vocês, a célula aqui do Excel deve estar bugada, mas se a gente colocar, vamos ver se dá certo, ó, 108% de rentabilidade, 4 anos no tempo, agora sim, 20% ao ano na média, conseguimos desbugar aqui. Então o banco, mesmo no mercado de baixa, tem me gerado 20% ao ano na média. Isso aqui é muito bom, pessoal, porque se o banco acabar subindo na cotação, recuperando o resultado, ele pode me gerar ainda mais, uns 27% ao ano na média. Imagina que a ação do Banco do Brasil recupere o valor patrimonial, a probabilidade dele me trazer mais acaba sendo bem expressiva. E aí vai uma lição aqui para vocês com a maior posição da minha carteira. É muito importante que você compre nos melhores momentos possíveis. Mas, Pablo, como que a gente vai saber comprar nos melhores momentos possíveis? Necessita estudar, necessita acompanhar, e é por isso que eu super recomendo que vocês se tornem membros aqui do canal, tá? Porque a parte de membros ensina pra vocês aí como que você pode aprender do zero e ser aí um investidor diferenciado no mercado. Fora que lá você vai ter acesso ao do curso aí Rumo à Liberdade Financeira. Bom, voltando aqui o que mais importa. Hoje o banco está negociado por 0,67 o seu valor patrimonial. Só para ele voltar para a média, isso já faria as ações dispararem mais de 40%. Então perceba que ele tem upside, por isso que eu tenho o Banco do Brasil como maior posição, porque eu enxergo que ele está bem barato, mal precificado pelo mercado. Fora que quando o banco recuperar o lucro, a gente tem uma perspectiva dele pagar um dividendo bem expressivo, voltando aí para a sua normalidade de 8% a 9% ao ano. Então sim, vislumbro tanto bons dividendos no Banco do Brasil, fora uma recuperação do resultado e, por consequência, uma grande apreciação. Eu acho que o Banco do Brasil hoje, ele não é só uma empresa de dividendos. Sim, ele é uma empresa de dividendo, longo prazo aí, paga bons proventos, mas ele também é para ganho de capital, para multiplicar minha carteira em um nível bem expressivo, tá? Porque pense bem, ó, só para o banco retomar para o valor patrimonial normal dele em mercados mais eufóricos, só isso, tá? Eu nem tô considerando aqui, ó, o mercado de alta mesmo, só isso o Banco do Brasil já teria que se apreciar 127% na cotação. Perceba que ele poderia aí dobrar o capital da carteira
e ainda por cima ficar pagando excelentes proventos. E os proventos que ele for pagando, se eu for reinvestindo, essa rentabilidade aqui tende a aumentar cada vez mais. E se o banco entrar novamente no mercado de alta, imagina só, né? A maravilha que o banco poderia proporcionar aqui na carteira do canal. Segunda maior ação aqui da minha carteira, as ações do Banco Itaú, pessoal. Também aqui do setor bancário, tá? Tenho quase 30% da carteira do canal, uma posição também bem expressiva. Está um pouco atrás do Banco do Brasil, né? Uns 10% a menos do que o Banco do Brasil. Mas o Itaú, ele cresceu muito rapidamente aqui na carteira. Ele foi uma posição recente e eu pretendo fazer com que ele chegue bem próximo do Banco do Brasil, ficando ali mais ou menos 35% a 36% da carteira. Porque o Itaú, por mais que ele seja mais precificado, isso é verdade, ele não traz ali tanta assimetria quanto o Banco do Brasil. O Banco do Brasil traz mais rentabilidade, mas ele acaba servindo como um hedge aqui na carteira, né? Uma proteção. Por exemplo, em épocas que o Banco do Brasil estiver passando por dificuldades, eu posso ter o Itaú me gerando uma boa rentabilidade, me pagando bons proventos, fora que pegando em preços baixos, eu consigo pegar uma boa rentabilidade no Itaú, porque mesmo hoje ele subindo na cotação, gira um bom retorno ao acionista e ele ainda está barato, tá? Considerando aqui, ó, se você pega o valor de mercado hoje do Itaú e projeta um lucro de 53 bi para este ano, ele está cotado por 9 vezes, o que é barato. Se você coloca em relação à média dele, que fica de 13, hoje você tem um potencial de alta de 44% na cotação. É uma ação que pode ainda se valorizar na carteira do canal, o preço justo fica acima de R$60 ao meu ver, nada de recomendação, e ao contrário do Banco do Brasil, ele pode aqui pagando bons proventos no curto prazo, pagando aí de 8% a 12% ao ano, já considerando extraordinárias. Então também o Itaú poderia ser uma máquina de geração de valor para mim. Claro, ele tende a gerar um pouco de menos rentabilidade que o Banco do Brasil, mas ele serve aí como um protetor na carteira, né? Nos momentos que o Banco do Brasil estiver passando por esses perrengues, eu posso ter um Itaú, uma BB Seguridade, por exemplo, amortecendo aqui os danos na carteira de curto prazo, tá? De curto prazo, porque no longo prazo, aí várias ações da carteira tendem a performar muito bem. Mas é interessante a gente ter em alguns momentos esses equilíbrios, né? Para que nosso capital continue crescendo a uma taxa bem expressiva. E o Itaú não serve só como um protetor. Como eu falei, ele está barato, ainda tem potencial de continuar subindo na cotação e ainda por cima de pagar esses dividendos bem robustos. E no longo prazo, o Itaú deu mais de 20% ao ano, deu mais de 25% ao ano desde o Plano Real, e o Banco do Brasil deu 28% ao ano. Então perceba que um dá uma rentabilidade consistente, porém menor, e o outro dá uma rentabilidade maior, porém com o dobro de volatilidade. Por isso que às vezes é bom você equilibrar os dois na carteira na mesma coisa, porque enquanto um vai te trazer previsibilidade, o outro vai te trazer aí mais volatilidade, mas em contrapartida vai te trazer um retorno mais elevado. Então hoje minha segunda maior posição e pretendo continuar aumentando posição se a ação ficar cotada até seus 47 a 48 reais, que eu acho ainda um preço barato para Itaú, colocando no médio a longo prazo. Terceira maior posição aqui da carteira, as ações do BR Partners, pessoal. O BR Partners é uma small cap, tá? Uma empresa de baixo valor de mercado. E aqui com ela representa 13% da carteira do canal. Detalhe que o BR Partners, muitos vão achar que tá caro, mas a análise para small caps não fica tão simples assim. Você tem que olhar em relação à taxa de crescimento dela. E hoje, né, o BR Partners, ele cresce uma taxa de 20% ao ano na média. Então, se a gente fizer uma relação de 11 dividido por 20, você tem uma empresa que poderia estar cotada pela metade do valor justo. Porque só por ela valer o valor justo dela, a ação no mínimo teria que dobrar por 2, tá? Subir aí mais ou menos uns 81%. Então, olho tanto para o BR Partners para valorização, crescimento de resultados e também bons pagamentos de proventos. E é uma small cap, né? Uma empresa com potencial de crescimento mais acelerado. Vale ressaltar que tanto o BR Partners e o Itaú têm me trazido boa rentabilidade, mesmo eu tendo aqui a empresa, né, tecnicamente há pouco tempo. Se eu pego aqui em taxa composta, ó, como a gente acabou de falar do Itaú daqui a pouco, 42% de rentabilidade. O Itaú eu tenho há menos de um ano na carteira, tá? Eu tenho há menos de um ano, eu tenho mais ou menos ali uns 7 meses, desde ali de outubro, né, novembro de 2025. Então, colocando aqui, ó, ele me gerou, colocando aqui nessa faixa de 42%, né, em mais ou menos ali, ó, uns meses, né? A gente coloca aqui
0,7 meses para tentar colocar isso em taxa composta. Então, o que a gente tem aqui na carteira? 76% de rentabilidade, o Itaú gerou 124%. Claro que não vai ficar assim, né, pessoal? Não vai ficar desse jeito, porque se eu girasse uma rentabilidade dessa por longo prazo, eu já estaria tecnicamente aí multimilionário. Mas o Itaú pode me girar ali uns 25% a 26% ao ano na média, que já é uma rentabilidade também bem expressiva. E a BR Partners me gerou 61%, como vocês acabaram de verificar ali. Então a BR Partners já tem um tempinho a mais, já tem 1 ano e 7 meses mais ou menos. Ela me gerou 32% ao ano na sua média. E meu propósito com o BR Partners é ter uma posição boa, tá? Pelo menos ali interessante, para que eu possa usufruir desses bons proventos e principalmente o crescimento. Small Cap, a gente busca crescimento. Por isso que a gente quer uma rentabilidade mais elevada com esse tipo de ação, tá? Quarta ação maior aqui da lista, da carteira do canal, as ações da Petrobras. E essa daqui, pessoal, foi um acerto em cheio, né? Porque quando eu comecei a comprar a Petrobras, lá no ano de 2025, foi quando a empresa estava bem barata, petróleo estava nas baixas, e eu já estou obtendo uma valorização de mais de 56%. Hoje ela representa aí a minha quarta maior posição da carteira do canal. Já chegou a representar menos, mas como ela subiu muito, ela veio a representar mais, né? E naturalmente as nossas posições vão representando mais na nossa carteira. Hoje a Petrobras, mesmo após essa alta, pode continuar pagando bons proventos e ainda está barata, cotada abaixo do seu EV sobre EBITDA. O preço justo dela hoje fica facilmente acima de R$80, quando você considerar a fórmula do EV sobre EBITDA justo, que ela é cotada na sua média aí em 8 vezes, tá? Em mercados mais eufóricos, perceba que ela custa 6, 7, a ação poderia dobrar de preço para bater essa média, também se encontra barata e com uma boa perspectiva de dividendos. Se eu considero aqui hoje, Petrobras tem me gerado na média 68% de rentabilidade. Se eu coloco isso aqui em taxa composta, a Petro tem mais ou menos no mesmo período da BR Partners, 1 ano, tá? E 5 meses. Ela me gerou aqui de rentabilidade, se a gente verificar ali, né? Um 68%, gerou um pouquinho mais que o BRBI, porque eu comprei a empresa bem barata mesmo. Então, olha a rentabilidade que ela já tem me gerado. Mais de 41% ao ano na média. Pablo, vai se sustentar isso? Olha, a probabilidade é alta, mas não acho que vai ficar em 40% ao ano. Se ficar, vai ser muito bom. Mas se não ficar, deve ficar ali em mais ou menos 30% a 27% ao ano, que foi a média que Petrobras gerou por longo prazo para quem reinvestiu todos os seus dividendos. Quinta maior posição da carteira do canal, as ações da BB Seguridade. BB Seguridade também aqui é uma posição bem interessante, representa 6,89% da carteira do canal. E hoje eu vislumbro com o BB Seguridade a mesma tese do Itaú, tanto um colchão de segurança e também, né, uma empresa que está barata, porque hoje a BB Seguridade está cotada por um PL, pegando aqui a perspectiva de lucro para este ano, mesmo com a dificuldade do agro, né, depende do Banco do Brasil e toda a história que vocês já sabem, mesmo com isso aqui, a empresa está cotada por um PL na faixa de 7,92 vezes. É muito barato, porque ela é cotada na média por 2. Então você teria um potencial de alta de 51% na cotação. Fora que ela é cotada por quase 8 vezes lucro, se ela pagar um payout de 80%, eu ainda posso receber aí uns 10% de yield projetado para o ano de 2026, né? Então, tanto projeto bons proventos aqui na empresa, fora também uma expectativa de valorização olhando para o médio e longo prazo. E por fim temos a Vale, que é a última posição da carteira. Também estou com uma boa rentabilidade. Vale hoje representa a minha última posição. Por quê? Porque não deu tempo de eu acumular, tá? Essa que é a realidade. Mas eu acho que a empresa ali, ó, abaixo dos R$80, já começa a ficar um preço para ficar no radar. E abaixo dos 75 já começa a ficar um preço mais bacana. Isso para mim que quer segurar a ação pro longuíssimo prazo, tá? Vale também pode pagar bons proventos, depende do ciclo do preço no minério, mas também segue barata, pegando a relação EV sobre EBITDA dela, pegando a relação EV/EBITDA ajustada, porque essa aqui tá meio distorcida, você tem aí um EV/EBITDA atual na faixa de 5 a 4 vezes. A média dela fica em 8, então você vê que ela poderia também dobrar de preço para ela bater a média de EV/EBITDA dela, mostrando que a ação poderia também estar bem descontada, ainda por cima de pagar um provento satisfatório na faixa de 6 a 8% ao ano na média. Bom, pessoal, essa foi aqui a carteira de ações do canal. Pablo, como que é o seu sentimento para essa carteira, né? Você acha que quanto de rentabilidade você consegue gerar? Ó, dá para trabalhar em 3 cenários, o pessimista, o otimista e o intermediário.
Colocando no pessimista, o mais pessimista de todos, eu posso continuar conseguindo essa mesma rentabilidade, de 18 a 20% ao ano. Vocês viram aqui, tá? Mesmo aqui, ó, com o Banco do Brasil desabando na carteira, que acaba sendo a maior posição, vocês percebam que minha carteira tem gerado mais que 18% ao ano. Então, ó, pegando aqui no pior cenário, se eu colocar em 10 anos, se eu não aportasse mais nada, eu já teria 1,2 milhão. E perpetuando esse pior cenário por longuíssimo prazo, 26 anos no tempo, eu poderia bater 17,3 milhões de patrimônio. Pablo, coloca o cenário intermediário. O cenário intermediário é uns 23% ao ano de rentabilidade que eu consiga aportar um recurso, tá? No mês, vamos supor que eu consiga aí ficar aportando um valor. Tecnicamente, eu teria aí daqui a mais ou menos, né? Uns 26 anos, 88 milhões de patrimônio. E daqui 10 anos, eu poderia atingir um patrimônio na faixa de 13 milhões. E qual que é o cenário otimista, cenário de alta? Bom, cenário otimista mesmo é uns 32% ao ano, tá? Supondo eu mantenho esse aporte 10 anos no tempo. Quanto que será que poderia bater? Uns 5,7 milhões? E mais ou menos 26 anos, colocando aqui, poderia bater 495 milhões. Perceba que dá para trabalhar com vários cenários, tá? Mas é sempre bom você ser conservador, porque você não se frustra. O que vier de surpresa, você acaba gostando bastante. Claro que, né, a gente quer trabalhar para ser bons investidores e conseguir rentabilidades cada vez melhores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês estão investindo 100% em ações e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, sigo firme na estratégia e acho que eu serei no futuro aí bem sucedido na carteira, como até hoje, após 4 anos investindo, estou bem sucedido. É só fazer a mesma coisa para os próximos anos e o efeito bola de neve vai acontecendo, né, aos pouquinhos aí. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!